médico ortopedista, o Dr. Sérgio Paredes, sobre as dores nas articulações. Esse é o assunto hoje aqui no quadro Só Saúde. Vamos trazer as dúvidas, né, doutor? Já vamos colocar aqui na tela, porque são várias perguntas que chegaram aqui no nosso WhatsApp, o 991050400. Vamos ler aqui já as perguntas, tá? A Jussara disse o seguinte: doutor, estou sentindo dores no braço e dormência também. O que pode ser? Diagnóstico é mais difícil assim, sem ver, sem conversar, né, doutor? Mas entre as possíveis causas, né? O que é que pode estar acontecendo e o que é que pode ser também? Olha só, uma queixa comum que você vai ver, né? Até a telespectadora anterior falou, tem dormência, tem um formigamento. Pessoal, quando você tem dormência e formigamento, tá certo? Principalmente nos membros superiores ou membros inferiores, vão ser por duas situações. Ou por consequência de compressão do disco no nervo, ou seja, uma protusão discal, uma hernia de disco, ou problema circulatório, ou às vezes as duas coisas. Não está chegando circulação direita ali, ele vai dar a sensação também de formigamento, dormigamento, queimação no membro superior e inferior. Pode acontecer de vir as duas coisas. Onde é comum isso, paciente diabético. Sim. Quando está descompensado, ele começa a ter essas duas situações. Muito bem, vamos para mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp. Falei que era uma queixa bem comum, né? Essas dores nas articulações normalmente são bem comuns mesmo. Nossa telespectadora não se identificou, mas falou da mãe, Irene, que sente muita dor no quadril e peso nas pernas. Precisa procurar um médico? Essa é a pergunta, doutor. Com certeza, leve a sua mãe para fazer uma avaliação. Porque a gente tem esse mau hábito de só procurar quando está grave, né? Tá não sem tem andar, mais jeito, né? Tá sem andar, tá uma coisa muito comprometida. Então, assim, o ideal seria a gente instituir na população a prevenção, né? Fazer medidas preventivas para que a doença não se instale ou progrida com tanta velocidade. Se ela está se queixando, mas ao ponto que não perturbou a mobilidade, não está parada, não está acamada, o melhor momento dela procurar realmente é isso. É agora, né? Normalmente, né? Levando esse caso aqui como exemplo, normalmente o que é que vai acontecer durante uma consulta? Vai ser avaliada, palpado, tem medicação, fisioterapia. Explica aí pra gente, doutor, pegando aqui esse exemplo então. Durante a consulta, o que a gente faz? O principal de tudo é colher a história, como eu te falei, porque às vezes você vai ver, dorme mal, não faz exercício, se alimenta com alimentos que são muito pró-inflamatórios. O exame físico ele é fundamental, porque medicina é muito complexa, né? Tá. Muitas vezes você vai ver paciente que tem uma queixa de dor na coluna, mas o problema não está na coluna, pode estar no pé. Ele pisando de uma maneira inadequada, saiu forçando a coluna dele e ele vai ter dor à distância. Então é importante que o exame físico ele faça parte, e essa parte talvez mais fundamental da consulta, porque palpando, apertando, examinando, fazendo manobras, eu consigo pontuar exatamente o local da dor. Essa dor que ela falou no quadril, normalmente vai ser bursite, pode ser uma artrose, pode ser uma síndrome do piriforme, que é compressões neurológicas, né? Então, ali quadril, às vezes até pós-operatório, Bruno. Quem já fez cesariana, às vezes desequilibra ali a musculatura da pelve e começa a ter dor lombar e às vezes não acredita que aquele parto normal que ela teve, a própria cesariana, possa desencadear um quadro de dor crônica. Eu escutando isso aqui e pegando também já para mim essas informações. Eu pratico corrida de rua, por exemplo, né, doutor? Eu já percebi que eu faço mais força de um lado do corpo do que do outro. E isso vai gerando uma série de desconfortos, posterior de coxa, na coluna, no quadril, enfim. Então, tudo isso precisa ser avaliado para saber qual é a raiz do problema, né? Porque às vezes você acha que é no pé, ou então o tênis errado. E, na verdade, pode ser um conjunto aí de problemas que acarretam as dores, né? Como você mesmo falou, né? A prática da corrida, do ciclismo, são coisas que estão muito em moda agora, né? O beach tênis. É importante você ter essa atenção especial na biomecânica do exercício. Né? Entender e fazer uma avaliação de biomecânica da tua corrida, para ver qual é o melhor calçado. Isso eu vou pensar sempre assim, né? Que vocês não vão estar fazendo exercício por moda, mas sim em busca de qualidade de vida. Então, sempre que eu vou pensar, eu quero ser um bom corredor, eu tenho que investir tempo como você tem na sua profissão. Todo mundo tem, né? Então, entender assim, eu quero ter uma prática longeva daquela prática de exercício físico e não ter complicações. É melhor sempre me aprofundar um pouco mais, parar, estudar um pouco, entender que todo exercício, bicicleta tem que fazer o bike fit, corredor tem que fazer biomecânica de corrida, ajustar os equipamentos, para que a prática de exercício não seja uma coisa que eles chegam lá falando para mim, doutor, você mandou fazer exercício e em vez de eu melhorar, piorei. Eu disse, eu tenho certeza que não é do exercício, mas a má prática deve levar esse quadro de dor. Importantíssimo, viu, minha gente? E como eu falei no bloco anterior, ninguém merece viver com dor, né? Então vá se cuidar para você tratar
o que está te incomodando. Tem mais dúvida aqui no WhatsApp do Mulher Demais? Solta aqui para a gente acompanhar. A nossa telespectadora disse o seguinte: eu sempre tenho dores nas articulações, às vezes tenho até medo. Eu gosto muito de serviço de casa, adoro manter tudo organizado. Será que isso é excesso de trabalho? Às vezes a gente pensa assim, o serviço de casa não é problema não é exercício não. E é sim, demanda esforço. E olha como demanda, né, doutor? E como, né? Quem já lavou roupa, passou pano em casa, fez uma faxina, ajudou a mãe numa faxina, vai entender o que essa telespectadora está falando pra gente. Sim, o excesso também causa, como a inatividade causa, o excesso também vai causar em qualquer situação da nossa vida, né? Tanto é que a maioria que a gente recomenda é o quê? Bom senso. Sim. Exercício na maneira moderada. Tudo que é moderado, ele cai muito bem dentro da medicina, da saúde de uma maneira geral. Os excessos são sempre pressionados para que não sejam feitos. Para prevenir, eu acho que ela não vai deixar de cuidar da casa, né? Pode aí ter um equilíbrio maior, ao invés de ser um trabalho muito excessivo, né? Tentar aí dosar melhor, mas o que é alongamento, aquela prática também de atividade com peso, né? A musculação, por exemplo, isso tudo pode ajudar? Sempre que quando a gente conversa, né, com as donas de casa, o que eu percebo é a falta de programação delas. Ela quer fazer todo dia, né? Às vezes não, roupa eu vou juntar para lavar segunda e sexta, eu vou fazer a faxina terças e quintas, vou descansar na quarta, né? A gente também tem que se permitir observar o ambiente que a gente não controla os outros, ou que a gente está só sobre nosso comando, é mais tranquilo. Mas quando mora com pessoas, com marido, com filhos, esse controle ambiental excessivo às vezes é muito ruim para a dona de casa porque ela se desgasta muito. Então é importante que ela procure fazer os alongamentos, descansos, procure fazer práticas de exercício de fortalecimento, porque a gente, para agachar com o passar da idade, até para sentar numa cadeira, o idoso vai tendo dificuldade, né? Então, se ela quer ter essa... Tem mulheres que ela tem prazer de tomar conta de casa e tomar conta da família, né? É o grande dom dela, talvez. E eu acho que ela tem que entender que, como qualquer profissão, dona de casa também é uma, né? Ela tem que procurar ter as práticas regulares de hábitos que mantenham ela longeva. Excelente. Vou deixar aqui o Instagram do Dr. Sérgio Paredes. Até que ele volte para cá, você vai lá e segue ele na rede social também. @dr_Sérgio_Paredes no Instagram. Obrigada, viu, doutor? Sempre excelente. Se eu não vê-lo até o fim de ano, feliz ano novo, feliz Natal para o senhor, viu? Obrigado, Bruna, pelo convite mais uma vez. Gostaria de convidá-las a participarem. Dia 19 eu vou estar fazendo um evento lá pelo Instagram falando sobre alimentação e dores nas articulações. Olha, dia 19, então tá pertinho. Hoje é 16, é na quinta-feira. Às 19 horas. Vai ser bom para esclarecer muita coisa, principalmente nessas datas festivas. E gostaria mais uma vez de agradecer o convite. A gente que agradece. Vou repetir então o Instagram para você marcar presença lá na quinta-feira. @dr_Sérgio_Paredes. Obrigada, viu, doutor? Bom evento então lá na rede social. Obrigada.